segundo tapa para sincronização, que agora eu sei que é assim que funciona. Olá, a gente voltou e a gente vai continuar a série de como animar os tokens para o seu RPG. Hoje a gente vai usar o After Effects, então vamos lá, eu vou explicar por lá melhor. E sim, eu cortei o cabelo. Então, aqui no After Effects, a primeira coisa que você vai ver, a primeira tela que você vai ver é essa daqui. E a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em nova composição. Aqui a gente vai ter as configurações da composição. Aqui você pode renomear ela se você quiser. Colocar o nome do seu token, o nome do projeto que você está fazendo, o nome do seu RPG, qualquer coisa. Não importa. Aqui é o tamanho da composição. Isso aqui vai depender do quanto o seu computador vai conseguir aguentar e do tamanho da sua imagem, do seu token. Eu geralmente faço todos os meus tokens em uma proporção de 2000 por 3000, então é só você clicar aqui que você consegue editar bonitinho. Isso aqui é uma proporção bem alta, então se você achar que tá demais, você vai ajustando aí de acordo com o que você acha que vai ficar legal. O resto aqui a gente não vai mexer por enquanto. Na verdade, vamos mexer essa parte aqui. Isso aqui é a duração da sua animação. Eu coloco como padrão 10 segundos pra tudo. Eu não sei quanto tempo que é de padrão mais, eu não lembro, porque eu mudo isso aqui todas as vezes. Mas eu coloco 10 segundos e geralmente uma animação de token não pode ser muito longa. A gente coloca de até uns 4 ou 5 segundos, porque isso no caso se você for usar o token pro tabletop, tá? É importante dizer isso, porque se você for usar no Roll20 ou no Rollbear, eles vão ter uma limitação de tamanho de arquivo. Mas no tabletop, como a gente tem que passar por mais processos, e a gente vai ter que usar sprite e tal, é melhor a gente colocar uma duração menor, então tipo 4 a 8 segundos. 8 segundos é até demais, tem bastante frame em 8 segundos, já que a gente tá usando 30, né? 30 frames por segundo. Multiplica isso, você vai ver que é bastante imagem que vai gerar bastante frame. Mas geralmente eu coloco 10 segundos e aí se eu precisar corrigir isso aqui depois, eu corrijo no final. No caso, eu corrigi só a duração, o frame rate não vai mudar. E é isso. Vamos começar. A gente clica aqui em OK. A gente vai ter a telinha aqui, que é o nosso espaço de vídeo, né? Tudo que tiver aqui dentro vai aparecer na animação. E agora, quem fez a separação pelo GIMP vai ter uma diferençazinha aqui, porque vocês vão ter que importar as camadas, todas as camadas no caso, e montando a imagem. Eu não sei como que o After Effects suporta, não sei se suporta arquivo do GIMP ou se você consegue exportar como arquivo do Photoshop. Se você conseguir exportar como arquivo do Photoshop, é só você fazer o que eu vou fazer aqui agora, que é importar o arquivo Photoshop aqui pra dentro. Deixa eu buscar aqui o arquivo. Tá, arrastando o arquivo Photoshop aqui pra dentro, a gente vai ter essas opções aqui. Geralmente ele vem assim. O meu After Effects tá em inglês, tá? Mas eu vou tentar ir traduzindo se o seu tiver em português. Se não, é só você fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Geralmente ele vem como padrão, como essa footage ou, sei lá, imagem, com as camadas todas juntas, né? Todas merged. Mas o que a gente quer é uma composição. E a gente coloca essa última opção aqui, Retain Layer Sizes, porque aí a composição vai ter o mesmo tamanho que a gente criou lá no Photoshop. Então todas as camadas vão ter o mesmo tamanho. E quando a gente importa, o que vai acontecer? A gente arrasta, né, essa parte aqui. Isso aqui é a composição, isso aqui é o arquivo Photoshop. A gente arrasta essa composição para dentro da nossa composição de animação. E quando a gente arrasta, todas as camadas já ficam organizadinhas, todas juntinhas e sem os brancos, né, dos cortes, como eu tinha explicado no último vídeo. A gente dá 2 cliques e aqui a gente consegue visualizar todas as camadas bonitinhas, separadinhas. E se vocês olharem aqui, tem os nomezinhos que a gente deu para elas, certo? A partir daqui que a gente vai começar a animação de verdade. Aqui é a parte... Até aqui a gente fez a parte de preparação, né? Pra animar. Agora a gente vai começar a parte de animação mesmo. Todo aquele conceito de articulações que eu falei, a gente vai começar a aplicar ele aqui agora, usando a ferramenta Marionette. A ferramenta Marionette é essa ferramenta aqui. Se você clicar e segurar, você consegue ver algumas opções da ferramenta Marionette. O atalho dela é Ctrl+P. Então a gente tem
Eu geralmente só uso esse daqui, na verdade, porque por algum motivo os outros não funcionam muito bem no meu After Effects, eu não sei porquê, mas enfim. Esse daqui, Puppet Start, eu não sei como tá em português, mas eu acho que é alguma coisa de ponto fixo, alguma coisa assim. Você usa para articulações que não vão se mexer, ou pontos na imagem que você não quer que se mexam. Ele é bem interessante, mas ele não funciona muito bem no meu. Então eu vou ensinar como que se faz tudo usando essa Puppet Position Tool aqui, que é a padrão. É só você clicar, tá nela. E aí você vai ter esse pinzinho, né, se movendo com o seu mouse. A gente vai trabalhar por camadas. Então, a primeira camada que eu geralmente animo primeiro é a camada do torso, porque é essa camada que vai determinar a posição das outras coisas. Então, a gente tem aqui a posição padrão, né, do torso. Eu vim aqui nessa parte, nesse lado esquerdo aqui embaixo, você consegue... Ai, não tá mostrando, eu vou arredar um pouquinho a minha tela. Aí, aqui vocês conseguem ver que tem vários olhinhos aqui, ó. É a visualização da camada. É só você desligar a visualização de todas as outras camadas, que aí você consegue ver melhor só o torso. Então a gente vai clicar na camada de torso. Eu vou deixar nessa posição de tela por enquanto, porque eu acho que a gente não vai mexer muito com a parte de efeitos agora. Então a gente clica na camada de torso. É importante você clicar em cima da camada, tá? Porque ele vai reconhecer qual camada que você vai querer editar. E o que a gente vai fazer aqui? Vocês lembram que eu desenhei no vídeo passado alguns pontos de articulação? E falei que é importante a gente saber identificar esses pontos de articulação e que alguns pontos, como o de respirar, a gente não vai marcar tanto. A gente vai marcar esses mesmos pontos de articulação com essa ferramenta agora. Então você clica. Ah, uma coisa antes de você clicar. Tá vendo essa barrinha azul aqui embaixo? Confere se a sua tá aqui no 0. Por quê? Porque quando você clica, ele vai gerar um keyframe. Eu apertei U aqui, tá? Para poder... É o atalho para poder mostrar os keyframes ou as animações, né, na sua camada. E aí, tá vendo ali que ele criou um keyframe aqui? Então, é importante que esse keyframe 0 seja o keyframe da posição inicial do seu personagem, para que a gente consiga fazer um looping e que essa animação consiga esse looping perfeito. Então, o 0 sempre é a posição inicial do seu personagem, tá? Então, a gente fez o primeiro pin aqui, que é a cabeça. Vou fazer um outro aqui para o pescoço, um aqui para os ombros. Eu coloco um aqui e um aqui pra gente poder fazer a respiração, né? A parte do peito que sobe e desce e a parte da barriga ali. Esses outros pontos que eu vou fazer, eles são mais pra marcação, mas a gente não vai usar tanto eles. Só que eu percebi durante essas animações que eu faço que fazer esses pontos faz com que a imagem distorça de uma forma mais uniforme e que os pontos que a gente não quer que se movam realmente não vão se mover. Então, é por isso que eu faço todos esses pontos, apesar de eu não usar eles. Aqui seria como se fosse a inserção das pernas, né? Aqui os joelhos, aqui os pezinhos. Então, marcando todos esses pontos, vocês vão ter aqui embaixo, se você apertar U, vocês vão ver que vai criar todos esses keyframes e todos esses pins aqui, ó. 1, 2... E se você clicar neles, você consegue ver qual que eles são, porque eles vão ficando amarelinho aqui na imagem, ó. 1, 2, 3, 4, entendeu? Isso quer dizer que a gente marcou a posição inicial do nosso personagem. Isso quer dizer que essa posição inicial, ela vai ser a mesma posição da final, para que o nosso looping seja perfeito, como eu já falei antes. Agora, a gente vai para realmente começar a mover esses keyframes. Então a gente vai pegar essa ferramentinha azul aqui embaixo, essa linhazinha azul, vai arrastar. Isso aqui, ó, se vocês perceberem, enquanto eu tô arrastando aqui, esse marcador de tempo aqui também tá se movendo, porque isso aqui é o tempo do vídeo, o tempo da animação. Para fazer respiração, que é o que a gente vai fazer aqui agora, eu geralmente uso 2 segundos para inspiração e 2 segundos para expiração. Isso no personagem, vamos dizer, padrão. Em combate, geralmente, quando a gente está em situações de combate, a gente está mais tenso, então a gente respira mais rápido. E essa respiração mais rápida eu também coloco nos tokens de combate. Então, se você tem um token padrão e um token de combate, e você for animar os dois, coloca essa diferença que isso vai fazer
isso vai fazer diferença quando você trocar os tokens, tanto no tabletop quanto nos outros sites e aplicativos que vocês jogam RPG. Isso mostra a emoção do personagem de uma forma melhor. Então é um detalhe muito legal que eu gosto de colocar em todos os tokens que eu animo. Tá, a gente arrastou aqui, chegou até os 2, o tempo 2. A gente vai clicar nos pontos que a gente quer animar. Então, o primeiro ponto que eu vou animar é esse ombro aqui. E como eu falei, quando a gente respira, o nosso ombro se mexe, nosso peito se mexe, nosso diafragma, né, ali na barriga se mexe. E isso aqui sobe, né? Isso aqui infla de ar. Então, eu não vou fazer isso aqui pra cima, tá? Vocês estão vendo, ó, que quando eu mexo, tô clicando e arrastando. Quando eu clico e arrasto, ele vai se mexer. Isso vai fazer uma distorção na imagem. E essa distorção que vai ser a nossa animação. E é por isso que a gente separou todas as camadas. E toda a questão da distorção que eu falei é por causa disso aqui. Beleza. Então, a gente vai clicar e arrastar. Eu gosto de fazer na diagonal. O movimento, eu sinto que o movimento fica mais natural. Quando eu comecei a animar os tokens, eu sempre arrastava pra cima. E aí a respiração do token ficava indo pra cima e pra baixo. Agora, eu sinto que arrastar na diagonal faz com que esse movimento fique mais fluido, mais bonito. Então, eu faço assim, você pode arrastar pra cima, pra baixo, do jeito que você quiser, tá? Então, arrastei aqui pra cima. Eu não arrasto muito, tá? Porque você pode distorcer o quanto você quiser, nesse caso. Mas eu não gosto de arrastar muito, porque a respiração normal da gente não vai distorcer a aparência tanto assim. Tá, animei então esse primeiro keyframe. Se você vier aqui embaixo e arrastar isso aqui, ó, você vai ver que ali já tá distorcendo com o tempo, tá vendo? Então a gente já animou essa primeira parte. Então vamos animar aqui o próximo do outro lado. Eu tento deixar mais ou menos igual a quantidade que eu coloco de distorção nos dois, porque eu acho que fica mais bonito. Então isso é de gosto também, é o quanto você quer distorcer é do seu gosto. Essa parte do peito eu jogo pra cima. Aqui eu jogo pra cima mesmo, não jogo na diagonal nem de um lado nem de outro, é só pra cima. Arrasto um pouquinho. E aí eu clico nesse ponto do pescoço, clico no shift, aperto shift e clico no ponto da cabeça e subo elas um pouquinho. Porque quando a gente respira, isso não acontece. Mas em um token, em uma imagem, isso fica mais... A distorção não é aplicada aqui em cima. Porque se você distorce só essa parte aqui, acontece que sua cabeça meio que comprime, assim. A cabeça do token, no caso, né? Vai comprimir. E aí fica parece muito que você tá distorcendo. Nossa, minha voz tá indo embora, um minuto. Enfim, aparece que você tá distorcendo muito e fica estranho, fica distorcido, fica feio. O que a gente quer aqui é fazer a distorção, mas fazer com que a distorção não seja tão perceptível assim. Então a gente arrasta um pouquinho pra cima. E se você arrastar isso aqui, ó, você já consegue ver que parece mesmo que o personagem tá inspirando, assim, né? Então a gente volta aqui pro 2. Outra coisa que eu gosto de fazer é arrastar essa parte da barriga, do diafragma, né? Um pouco pra baixo, pra fazer com que esse movimento envolva todas essas partes. Então, eu acredito que envolve essas partes todas. Eu gosto de animar assim e é assim que eu faço. Então, beleza. Animamos a inspiração e agora para animar a expiração. Nossa, eu vou ter que clicar em pontinho por pontinho e aí voltar aqui. Como que eu vou acertar a posição correta? Não, calma. O que você faz é arrastar essa linha até aqui mais 2 segundos, no meu caso. Se você quer colocar mais ou menos, aí você vê o que você gosta. Eu tô fazendo, não tô explicando, né? Beleza, arrastei até os 4. Eu venho aqui até a parte dos keyframes. Se não tá aparecendo, aperta U, tá? Tecla U que ele vai aparecer. Eu clico aqui onde tá sem nada e arrasto para baixo para selecionar todos os keyframes. Ctrl C, confere se essa agulhinha tá aqui nos 4. Ela precisa estar aqui. Ctrl V, beleza? Já temos então a personagem inspirando e a personagem... Ai, peraí que vai carregar. Meu Deus, que demora. Expirando. Então, se você visualizar só essa parte da animação, você consegue ver que o looping já tá... O looping de respiração já tá pronto e tá perfeito. Viu? Nem parece que tá cortando, que tá voltando pro começo do vídeo. Por causa daquilo que eu falei, de você ter os keyframes de início e de final da animação sendo os mesmos keyframes.
Isso faz com que a animação fique bem mais correta, o looping fique bem mais correto. Tá, mas essa animação ela parece que tá meio travada, né? E que quando, por exemplo, repara, quando chega aqui nos dois, parece que os keyframes dão uma parada assim, aí ela volta a se movimentar do nada, ó. Parou, voltou, parou, voltou, parou, voltou. Isso é porque os keyframes ainda não estão suavizados. Para fazer a suavização dos keyframes e que essa transição seja de uma forma mais linear, né? A gente vai primeiro selecionar todos os keyframes, então a gente arrasta, seleciona todos, eles vão ficando azulzinhos. A gente vai apertar F9. Tá vendo que mudou aqui e agora tem uma ampulheta? Essa ampulheta fala pra gente que a gente aplicou uma propriedade do After Effects que chama Easy Ease. O que o Easy Ease faz? Ele vai fazer com que a velocidade dessa movimentação aconteça de uma forma mais suavizada. Então ela vai começar mais lenta, ela vai começar a subir, né, a velocidade, vai começar a ficar mais rápida, e quando chegar nesse ponto onde os keyframes vão se alterar, ela vai ficar mais lenta de novo. Então olha só como é que essa animação tá bem mais suave agora, ó. Não tem aquela sensação de que, nossa, tá parando, né? Beleza? Animamos então a respiração. Se você não tem F9 no seu teclado ou você não sabe aonde é o F9, você seleciona os seus keyframes, aperta com o botão direito do mouse, vem em Keyframe Assistant ou assistente de ponto-chave, alguma coisa assim, e a gente coloca Easy Ease, tá vendo? Essa propriedade que vai ser aplicada. Eu vou fazer um outro vídeo só explicando algumas outras coisas sobre o After Effects e sobre animar com Puppet Pins, mas a gente consegue alterar a velocidade desses keyframes também, alterando o gráfico de velocidade. Eu não vou explicar isso aqui agora porque não vem ao caso e porque toda animação do Tolkien a gente não vai precisar fazer isso. Eu geralmente não uso, mas se você quiser animar alguma coisa específica, olha, eu não sei se já vai ter saído, mas olha na playlist que deve ter saído um vídeo onde eu explico coisas a mais sobre o After Effects. Como eu falei, né, que eu uso a respiração mais rápida, eu faço isso aqui, eu uso ela com 1 segundo de diferença. Olha como é que parece que agora ela tá mais tensa do que ela tava antes, ou que ela tá mais cansada, ou que ela tá mais ofegante, né? É por isso que essa diferença ela faz diferença e essa diferença faz diferença. Esse detalhe faz diferença e que eu coloco nos tokens porque eu acho bonitinho. Eu vou deixar no 2 mesmo, vai? Pra uma personagem tranquila, tá de boas. Beleza, animamos a respiração do personagem. Eu não vou, como eu falei, esses outros keyframes aqui eu não vou mexer neles, porque eu não quero. Porque eu não quero movimentar essa parte do personagem. Eu quero que todas essas partes fiquem paradas mesmo. Aqui a gente animou 4 segundos só do personagem. A composição, ela tem 10 segundos. Então, se você der play aqui, você vai ver que ela vai inspirar, expirar, e aí vai parar. E a animação vai parar. A animação, ela acaba em 4 segundos. Então, se a gente quiser fazer um outro looping de respiração, seria ideal que a composição tivesse 8 segundos de tempo. Porque aí a gente consegue fazer com que o looping seja perfeito de novo. Então, é isso que eu vou fazer. Se você clicar aqui em cima do tempo, você consegue ver o tempo exato que você tá. Você clica Ctrl C, OK, composição, aqui em cima. Não vai aparecer o menu para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar o menu para aparecer. Então a gente vem aqui em cima, ó, em composição. Ai meu Deus, deixa eu tirar minha câmera daqui, botar eu aqui embaixo. Composição, Composition Settings ou configurações da composição, e a gente vai abrir aquele painel de novo, que é o painel do começo. Só que aqui a gente não tá na composição principal, a gente tá na composição que é a composição do Photoshop. A gente clica 2 vezes e coloca 8 segundos, e a gente volta aqui em cima, ó, na composição principal, faz a mesma coisa, tá? Ctrl V, 8 segundos, para que a animação na composição principal também fique com o looping certinho. Por que a gente está com 2 composições? Porque eu criei uma composição antes. Se você não quiser ter 2 composições, é só você arrastar só a parte do arquivo, que aí você não cria 2 composições. Mas eu sempre crio porque eu acabo alterando o tamanho depois. Então eu gosto de deixar as 2 composições aqui. Se você der play, você vai ver que então ele tá indo até o 4 e parando. Como que a gente faz para que essa animação venha até o 8 sem a gente ficar copiando cada keyframe aqui, colocar aqui no 6, depois colocar o outro no 8? Tem uma expressão no After Effects que a gente usa
que faz com que esse looping aconteça sem que a gente precise ficar copiando keyframe por keyframe. Aqui no caso é simples, né? Porque a gente pode só copiar essas duas linhas e colar elas aqui de novo. Mas no caso de uma animação em que você mexe várias vezes aqui nesse espaço de tempo, essa opção é bem mais útil. Então eu vou mostrar como que faz ela, tá? A gente aperta Alt. E aí tá vendo aqui que isso aqui tem um reloginho azul. Esse reloginho azul aqui, ele tá mostrando pra gente que a gente tá fazendo a animação. Que isso aqui é um ponto animado, tá? Então a gente clica Alt primeiro, tá? Antes de clicar nele. E clica em cima dele. Isso aqui vai ficar vermelhinho e vai aparecer um texto aqui. Isso aqui é onde a gente digita as expressões do After Effects, tá? Pra fazer com que esses keyframes se repitam até o final da composição, tem uma expressão que a gente digita aqui, que é a Loop Out Duration. Não precisa fazer mais nada. Você clicou ali, ele vai aparecer aqui, tá? E aí a gente vai fazer isso para todos os keyframes. Eu não descobri ainda uma forma de fazer isso aqui para todos de uma vez. Se vocês souberem, comenta aí embaixo que eu... Comenta aí embaixo que eu vou ficar muito feliz, porque eu sempre faço isso um por um. E é um pouco cansativo. Mas a gente vem aqui no reloginho do Puppet 2. Se tiver fechadinho aqui, tá? É só você clicar nessa setinha que vai aparecer. Alt. A gente vem aqui, clica duas vezes. Copia tudo. Vem aqui, Alt, clica aqui e aperta Ctrl V. E aí você faz isso para todos os pontos. Tá. Feito isso para todos os pontos, você pode vir aqui na camada e apertar U, porque a gente já terminou a animação. E aí, se você der play, você consegue ver que a animação, ela continua se repetindo até o final. Então, o looping tá pronto. Se você aproximar aqui, vamos animar então esse braço direito, que é mais fácil primeiro. Então, o que eu gosto de fazer? Eu tiro a visualização do torso pra gente ver aonde são os limites do desenho, e aí eu crio os pontos de novo. Lembra de conferir se a agulhinha tá aqui no 0. Então a gente vai ter um ponto aqui na mão, um ponto no cotovelo, e aí aqui, como eu não criei aquela parte do desenho a mais aqui, né, eu coloco 3 pontos só para garantir que isso aqui não vai se mover enquanto eu tô distorcendo as outras partes, tá? Eu coloco um ponto aqui, um ponto no meio e um ponto aqui na ponta. Isso garante para mim que aquela parte ele não vai se mover sem que eu queira que ela se mova. O ideal é a gente sincronizar esses pontos, a animação desses pontos, com a respiração, esses 3 pontos, para que eles fiquem ligados aqui e não aconteça isso aqui, né, de animação se quebrar aqui. A gente vai vir aqui no 2, vai selecionar todos os keyframes, é só clicar em cima deles apertando Shift, tá? E arrastar para que eles se juntem de novo. Aí aqui, você vai precisar assistir isso aqui algumas vezes para poder ajustar algumas partes, porque se você deixar só assim, ó, ele tá seguindo ali o movimento, né? Mas tá vendo que essa parte aqui, ela começa a sobrepor onde não deve? Então isso aqui você vai ajustar. Você vem até aqui o 2 de novo, clica no keyframe que você quer ajustar e distorce ele até que você fique satisfeito com a posição que o braço fica. Aqui o que a gente quer é deixar o mais parecido com a posição inicial, tá? Para que o braço não se mova de um jeito estranho. Então, outra coisa que eu gosto de fazer, olhar aqui, ó, tá vendo que esses pontos aqui estão bem na diagonal? Então aqui, quando esse keyframe chegar aqui, o ideal é que esses pontos ainda estejam meio que na diagonal aqui para que a distorção fique mais certinha. Então eu vou tentar ajustar isso daqui. Aí, ó, tá vendo? Quando você ajusta, parece que eles realmente estão se movendo juntinhos. Outra coisa, quando você estiver ajustando isso aqui, isso provavelmente vai mexer muito até você acertar direitinho onde você quer. Deixa o U apertado e vê os keyframes e checa, porque tá vendo que parece que tá nos 2 segundos, mas se você olhar o tempo que não tá, se você arrastar algum keyframe aqui, eu vou arrastar aqui bem grosseiramente só pra vocês verem, ele vai criar um outro keyframe aqui do lado e você não vai ver direito, só se você aproximar aqui nessa ferramenta aqui embaixo. E aí isso aqui vai fazer com que sua animação fique estranha, ó. Parece que ela dá um pulo, sabe, pro lugar. E não é isso que a gente quer. Então checa os seus keyframes, vê se você só tem um keyframe no tempo que você quer. Não deixa com vários, só se realmente você precisar. Então aqui a gente já tem o braço acompanhando ali. Aí na hora de voltar é só fazer a mesma coisa, copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V,
com a agulhinha aqui no 4. Seleciona todos os keyframes, F9. Fazendo isso, a gente vai ter a animação do braço acompanhando a respiração. Mas aqui eu quero que o braço se mova também, além disso, além dele acompanhar a respiração. Então ele vai mover mais ou menos no mesmo tempo da respiração. Eu quero que ele faça isso. Se você não quer que ele faça isso, você vai ajustando os keyframes e o tempo dos keyframes aonde você quiser. Mas aqui, no caso, eu quero que essa mão se mova pra cá, junto com a respiração, conforme a personagem vai respirando. Então eu venho aqui no 2, clico no keyframe da mão e ao invés dele só subir, eu quero que ele vá pro lado também. E aqui, se você perceber o alinhamento do braço, parece que o braço tá meio curvo, né? Porque a distorção não fica muito boa se você não prestar atenção na questão de como as articulações se movem também. A gente não consegue fazer essa curva, né, com o braço. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui embaixo, eu vou trazer um pouco do cotovelo para baixo. E fazendo isso, checa os outros, tá? Porque igual eu falei, ó, pode ser que ele se mova de uma forma que você não quer. E deixe brancos. Checa os outros, tenha paciência. Isso é de gosto também, você vai ajustando conforme você vai vendo. Checa sempre, você animou algum keyframe? Checa ele aqui, dá play. Porque se você deixar para checar tudo depois, vai ser muito mais difícil você achar o keyframe que você tá querendo corrigir, etc. Salva o seu projeto, porque se você perder isso daqui, meu irmão, para você fazer tudo de novo vai ser algo. Porque só aqui a gente já tem mais de 10 keyframes, eu acho. Então, imagina você ter que refazer tudo isso. Então, salva sempre, coloca autosave no seu After Effects, porque se acontecer de sua luz cair, alguma coisa assim, você vai perder o projeto inteiro, tá? Salvou o projeto? Vem aqui, Alt, clica no reloginho, Loop, Alt, Duration. Prontinho. Se você quer que ela se mexa mais, recorta as articulações, porque vai ficar mais bonitinho. Então, a gente vai vir no braço, camada do braço, a gente clica aqui. Esse keyframe, ele vai ficar atrás do torso, tá vendo? Mas não tem problema, tá? Porque as camadas são diferentes. Então, esse keyframe aqui e outro keyframe aqui na ponta. E aí a gente vai fazer a mesma coisa de acompanhar a respiração, tá? Nesse caso aqui, como são só 2 keyframes, a gente não vai mover tanto. Então, a gente vai mover só esse keyframe aqui de cima. Já temos. Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui no 4. Seleciona todos os keyframes, F9 neles. Temos o antebraço acompanhando aqui a respiração. E agora eu vou colocar a camada do braço aqui também. Por quê? Duas coisas que eu preciso falar nesse caso. Eu coloquei a camada do antebraço aqui embaixo da camada do torso. Mas a camada do braço, que é essa parte aqui, ela tá em cima da camada do torso. Por quê? Se você quer que essa mão aqui sobreponha essa parte aqui do torso, do babado, ela precisa estar numa camada em cima. O After Effects ele funciona em camadas do mesmo jeito que o Photoshop funciona em camadas. Então uma camada que está atrás da outra, igual nesse caso do antebraço aqui, ela não aparece por cima, que é o que acontece com essa parte aqui de trás do braço. É a mesma coisa com essas outras partes aqui, tá? Então se você quer que ela apareça por cima, ela precisa estar por cima. A gente vai colocar um keyframe aqui, um keyframe nas mãos. Na mão, no caso. E aí eu volto com a visualização aqui pra gente poder ter noção de aonde esse braço vai. Como a gente não mexeu o keyframe embaixo, não tá se mexendo o cotovelo. Por que eu não animei o keyframe ali embaixo, então? Porque eu quero que essa movimentação da mão seja desincronizada da respiração. Então, uma coisa, essa desincronização, nesse caso que a gente já cortou aqui, o tempo da composição, ela tem que ser antes dos 2 ou antes dos 4 segundos, para que o looping fique perfeito. Se você quer um tempo perfeito, então antes dos 4 segundos, essa desincronização tem que voltar para a posição inicial, tá? Então aqui antes dos 2, eu vou mover esse keyframe da mão para cá. Na verdade, eu vou colocar ele aqui. E aqui, antes dos 4 segundos, eu quero que ele já volte ao normal. Então a gente vem aqui, copia o keyframe, Ctrl V, tá? Então a mão, ela não tá sincronizada com a respiração. Uma coisa que aconteceu aqui nessa movimentação que eu fiz, e que é por isso que eu falo para vocês checarem, olha como que a altura dessa parte aqui vai alterar por causa da distorção que eu fiz. Isso aqui não é legal, não é legal que aconteça.
Então, se aqui eu quero que ela diminua, né? Se eu quero que ela venha na diagonal, essa parte aqui vai precisar descer para que a proporção do braço não altere tanto. Então, se essa parte ali precisou descer, essa parte aqui embaixo do antebraço também vai precisar descer. Então, tudo tem que estar meio sincronizado. Então, a gente vem no keyframe aqui embaixo e arrasta ele para cá para que ele distorça e complete o braço, tá vendo? Agora, o braço tá mais certinho, né? Tá mais completo ali. Só que ainda assim a animação tá meio ruim. Eu não sei se eu gostei. Então eu vou fazer uns ajustes aqui, mas os ajustes que eu vou fazer é só de posição mesmo, tá? Então eu vou adiantar o vídeo um pouquinho. E eu percebi que essa camada aqui, ela realmente, essa parte que eu não desenhei bonitinho, não vai ficar legal se eu deixar assim. E, nossa, e agora? O que você faz? Como eu falei, o Photoshop e o After Effects tem uma composição e uma compatibilidade muito boa. Então você pode vir no arquivo que você usou, que você salvou, e alterar coisas nele. O único porém é que se você alterar o número de camadas do arquivo, sua animação vai quebrar completamente. Então, aqui no Photoshop, a gente tem um número de camadas aqui que a gente salvou no nosso projeto. Esse número de camadas não pode alterar, senão, igual eu falei, a animação quebra completamente. Eu quero mudar alguma coisa nessa camada aqui, então eu vou nela, eu vou tirar todas as outras. As crianças do meu condomínio estão berrando, não tem ninguém morrendo, elas só estão brincando. Enfim, a gente vai alterar nessa mesma camada, sem alterar muita coisa também, tá? Porque isso pode quebrar a animação toda. A gente vai completar essa parte aqui, que a gente antes não tinha completo. E aí, dá uma conferida para ver se não deu um problema com essa outra parte aqui. Dá uma mesclada. Mais uma vez, paciência. Faz com calma. Vai dar certo. Completei aqui, mudei o que eu queria. O que eu preciso fazer agora é só dar um Ctrl S, que sem alterar o número de camadas, tá? Por favor. Dei o Ctrl S. Se eu voltar aqui no After Effects e der um play, vocês vão ver que o projeto ele vai recarregar. Tá vendo que agora já tá aqui completinho? Então o projeto ele vai recarregar aqui dentro, a camada vai atualizar. Eu fiz mais umas modificações ali de propósito só para poder mostrar uma coisa. Caso isso aqui aconteça, você alterou lá o seu projeto no Photoshop e aí a animação começa a deixar esse espaço aqui para trás. Por que isso acontece? Porque essa parte da animação aqui que você já tinha feito, essa área, ela ficou maior e ficou maior demais, no caso, e aí ela começa a quebrar. O que você faz nesse caso? Identifica primeiro a camada que está acontecendo, então está acontecendo nessa camada aqui do antebraço. Você vai apagar, vai clicar aqui em Puppet, depois que você apertou o U, né? A camada daqui, você apertou o U, vai aparecer Puppet. Você vai clicar aqui e vai apagar. E aí você vai animar ela de novo, tá? Ah, mas só tem esse jeito de corrigir? É o único jeito que eu consigo corrigir. Não sei se tem outro jeito. O jeito que eu conheço é esse aqui. E eu faço assim quando dá errado, tá? Então eu coloquei aqui só pra vocês verem que pode dar errado e que dá pra corrigir. Tá tudo bem. Animei essa parte aqui e eu não quero que essa animação se repita. Mas eu quero que o braço continue seguindo a posição, né, da respiração. E tá vendo que se a gente não animar ali, ele vai parar? Então eu vou pegar o keyframe que a gente tá ali seguindo a animação no antebraço, tá? Esse keyframe aqui embaixo. E a gente vai copiar esses dois aqui e colar aqui. Nesse caso, a gente não usa expressão, é mais fácil fazer desse jeito, tá? E outra coisa, esse keyframe aqui embaixo, eu não deixo ele próximo, eu deixo ele antes da linha de final aqui. Essa aqui é o final, deixo um pouquinho antes aqui, porque aí o looping fica certinho, tá? Mas essa mão vai ficar parada? Não, eu quero que ela se movimente pro outro lado. Então a gente vai vir aqui em cima, na camada da mão, na camada do braço, né? E a gente vai movimentar esse outro keyframe, então, pro outro lado. Essa movimentação aqui eu não quero que seja muita coisa, então a gente tem a movimentação completa do braço. Completa não, tem que copiar esse keyframe aqui e deixar aqui no último também, tá? Então a gente tem a movimentação completa dos 8 segundos. Eu tô achando essa movimentação desse braço... Meu Deus, as crianças estão gritando muito. Eu tô achando a movimentação desse braço esquisita, mas eu vou animar a mala primeiro pra ver se
com a animação da mala, ele não fica certinho, não fica do jeito que eu tô esperando que ele fique. Se não ficar, a gente altera. Aqui na mala, a gente não vai animar com keyframe. Então, quando a gente tem algum objeto solto, porque essa mala aqui ela tá solta, ó. A gente botar as camadas, a gente vai ver que só tem a mala e a alça não tá completa. Porque aqui é onde encaixa a mão. A mala, então, quando você move uma mala, né, ou algo mais durinho, ele não vai se movimentar, tipo, se distorcendo. Então, a gente não quer que esse objeto se distorça. Então a gente não vai animar usando a Puppet Tool, a gente vai animar a posição e a rotação desse objeto. Então a gente vai clicar em cima da camada, vai apertar P, segura Shift e aperta R. Apareceram duas opções aqui, né? A opção de posição e a opção de rotação. O reloginho delas está branco, por quê? Porque a gente não tem nenhuma animação acontecendo. Então para começar a animação, confere se a agulhinha está aqui no 0. Vem aqui, clique em cima do reloginho. Ele vai ficar azul e vai criar um keyframe aqui. Então, eu vou voltar com o braço aqui, só pra gente ter noção de onde ele tá indo, e do torso também, pra gente poder animar a mala pra ela ir junto com a mão ali. Então, aqui, aonde a mão para, então, vem aqui na camada do braço, aperta U, coloca o keyframe, a posição da agulha bem no centro do keyframe, onde a mão tá parando aqui, e aí a gente vai animar a posição da mala. Você clica em cima da mala e arrasta ela e coloca ela na posição que você quer. Então dá zoom aqui, tá? Eu dou zoom com o scroll do mouse, eu acho que eu não falei. Posiciona a mala aonde você acha que ela precisa ficar. Se você ver aqui embaixo, criou um keyframe de posição. Então a mala, ela não tá seguindo completamente a animação da mão ainda, porque a animação da mão tá suavizada. Então a gente vai vir aqui no próximo keyframe, que é o keyframe de parada, né, que é onde volta, vai copiar esse keyframe, vai colar, e aí a gente dá um F9 na posição. E aí a gente vai checar se a mão tá acompanhando, se a mala tá acompanhando a mão, no caso. Nesse caso aqui, tá acompanhando bonitinho. Mas, pra gente poder adicionar um quezinho a mais, né, de detalhe, eu gosto de animar a rotação também. Então eu mudo um pouco o ângulo, vai mudando o ângulo até achar o ângulo que você quer. E aí a gente ajusta a posição. Lembra que a agulha tem que estar em cima dessa parte do keyframe aqui, tá? Não move ela. E aí a gente ajusta a posição aqui pra ficar certinho com a mão, tá? Ficou certinho, a gente arrasta a agulha para o último keyframe, copia o primeiro da rotação e cola e aperta F9. E aí a gente assiste a animação para ver se tá tudo certinho, se tem alguma coisa que a gente quer mudar. Eu acho que a rotação aqui não mudou tanta coisa, então eu vou dar uma rodadinha ainda na mala. Aí eu vou checar a animação, beleza. Aqui eu tô satisfeita com o jeito que foi animado. Como eu falei, essa mala aqui, ela é feita com... A ideia dela é que essa alça seja durinha, né? Então, a rotação não é muita coisa, não é aquele negócio meio curvo, assim. Inclusive, no outro vídeo que eu falei que eu vou gravar sobre mais coisas do After Effects, eu vou gravar como animar cabelo, tá? Então, mechas de cabelo e essas coisas que fazem esse tipo de curva, né? Meio... curva de cauda de bichinho, né? De tentáculo, sei lá. Eu vou apresentar para vocês uma forma de fazer essa animação de um jeito que fique bonitinho, que você consiga controlar o tanto que isso aqui vai mover e etc, sem precisar fazer keyframe por keyframe, tá? Então a gente já tem aqui a animação dela seguindo a mão aqui até aqui, agora a gente precisa animar ela nesse outro lado aqui. Então aqui eu vou clicar nela, vou arrastar, e aí eu vou rodar a mala um pouquinho. Dessa vez eu vou rodar ela pro outro lado. Aqui no caso, a gente fica um pouco limitado à posição da mão, né? Porque eu não desenhei o resto da mala, da alça da mala. Então, no caso de você ter desenhado, o que você faz aqui? A alça vai estar aqui, né? E aí você vem com essa ferramenta aqui, checa se isso aqui tá nesse segundo ícone aqui, né? Que é o ícone de máscara. Se tiver na estrelinha, ele vai criar uma forma, um shape. Então não é isso que você quer. Checa se tá aqui, ó. Se está no mask. E aí você vai criar uma máscara aqui nessa parte dos dedos. E aí, ó, vamos supor aqui, ó. Criei uma máscara aqui. Então tá, criei uma máscara. E quando você completar a máscara, vai sumir o resto da sua camada. Aperta M
E aí vai aparecer isso aqui na sua tela, na sua camada. Isso aqui é a parte da máscara. A máscara aqui tá em Add ou adicionar. Você vai clicar aqui e vai colocar em Subtract ou subtrair. Quer dizer o quê? Dentro dessa máscara, o conteúdo vai ser subtraído. Na outra opção, dentro dessa máscara, o conteúdo vai ser adicionado, vai aparecer. Então, quando você faz isso, dentro dessa máscara, na camada inteira e durante o tempo inteiro da animação, aqui dentro não vai aparecer coisa. Ah, mas aí no tempo 1 aqui, tá vendo que fica faltando a parte que eu quero? O que eu faço? Vem aqui, tá vendo que tem essa parte de animação aqui? Clica para animar e vai arrastando os pontinhos. Para arrastar os pontinhos, clicar com Shift, aí vai sumir e vai começar a aparecer todos os pontinhos de curva. Você vai clicar nos pontinhos quadradinhos, vai arrastar ele até que ele fique aonde você quer, onde mostre só o que você quer. Então vai vir aqui no outro keyframe, e aí você checa, aqui tá tudo certinho. Vai vir aqui no outro keyframe, checa se tá tudo certinho, muda a rotação do jeito que você quer mudar, muda a posição do jeito que você quer mudar, e aí checa a máscara. Tá? E checa os keyframes da máscara também, tá? O keyframe da máscara ele tem que estar em cima do que você quer. E se não tiver, você vai ter que animar mais, vai ter que colocar mais keyframes. Tá tudo bem também, mas dá mais trabalho. Por isso que eu falei que dava mais trabalho lá animar se eu tivesse com a alça toda desenhada, porque você tem que fazer esse processo aqui. Dá um F9 na máscara também, tá? Confere se tá tudo do jeito que você queria. E, gente, uma coisa também importante a ser falada, eu ajustei os keyframes aqui, então é por isso que tem mais. Só que mais keyframes não significa uma animação mais fluida. Quanto menos keyframes você tem, na verdade, mais fluida ela vai ficar, porque menos posições ela tem que ir. Então, aqui ainda não tá exatamente do jeito que eu queria, mas tá fluido o suficiente. Eu acho que eu vou acabar desenhando essa aqui, fazendo a máscara do jeito que eu tava ensinando pra vocês, que eu não gostei muito, mas tudo é sobre testar e aí ver. Nesse caso aqui, para refazer a mala, né, e eu não ter que animar tudo de novo, eu posso também só, como ela tem camada separada, eu só tiro a camada da mala, exporto a camada da mala como PNG, coloco ela aqui e animo só a camada da mala de novo, tá? E aí tudo fica animado e eu não preciso animar a respiração e etc, tudo que eu já animei de novo. Isso também é uma coisa que vocês podem fazer caso vocês cheguem no meio e aí ver que não ficou tão legal do jeito que eu queria fazer mais fluido. Dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso com tudo, mas dá pra fazer isso com a maioria das coisas. Então aqui a gente já tem a personagem animada, né? Então ela já respira, ela move as mãozinhas, falta a gente fazer ela piscar. E falta a gente animar a máscara dela também, né? Primeiro, a gente pega a camada de pálpebra, porque a gente vai fazer ela piscar. O tempo que ela vai piscar, a quantidade que ela vai piscar e tudo isso você consegue definir do seu jeito aí. Eu gosto de fazer o personagem piscar pelo menos 2 vezes. E como que eu faço isso? Se você chegar à setinha próxima, que é ao começo das camadas, vai aparecer essas 2 setinhas aqui que você consegue arrastar. Se você arrastar, você está diminuindo ou aumentando a duração da camada, tanto que ela vai aparecer. Então você faz isso dos 2 lados, limita ela aqui. Eu quero que a personagem pisque nessa parte aqui, então eu vou ajustar a posição dos olhinhos para que eles fiquem aqui nas pálpebrazinhas, para que elas fiquem no lugar certo. E vou conferir se durante esse tempo que eu quero que ela pisque, o personagem não se move muito, para eu poder, porque se ela se mover muito, a gente anima a posição dessa camada. Mas nesse caso aqui, eu quero que ela pisque só rapidinho, então não vai acontecer. Só que tipo assim, eu quero que o meu personagem dê uma longa piscada. Aí tá vendo que essa longa piscada, durante aqui a personagem começa a se movimentar? Então o que a gente faz? A gente aperta P e anima a posição. A gente tem aqui a primeira piscadela da personagem. Mas eu quero que ela pisque 2 vezes. Como que eu vou fazer? Você pode só apertar Ctrl D. Ctrl D duplica a camada, tá? E aí você arrasta pra onde você quer que ela pisque de novo. E aí, prontinho, temos nossa personagem piscandinha. Nossa, ficou escuro, né? Agora que eu vi que ficou escurão. Um minuto, deixa eu ver. Então a gente tem, né, a personagem piscandinha já. Respirando, mexendo os bracinhos, tudo certinho. Ctrl S, salva. Agora vamos olhar aqui a animação da máscara. A máscara, ela é só isso aqui, tá? A máscara dessa personagem é só isso aqui.
Então, ela tá pendurada aqui no cabelo, né, na cabeça, e a gente quer que ela continue assim durante a animação inteira. Ela não vai se mover muita coisa, se a gente for só acompanhar a respiração. Então a gente volta aqui para Puppet Tool, clica aqui em cima na alça, onde ela tá, clica aqui para ter um ponto de estabilização e clica aqui também. Eu acho que esses pontos aqui vão ser suficientes. É aquilo que eu falei de você olhar para um objeto, olhar para uma coisa, imaginar como que ela vai se movimentar e imaginar onde você vai colocar os pontos de articulação. Nesse caso aqui não é articulação, né? Porque não é uma coisa que se movimenta, mas os objetos também você precisa movimentar na animação. Eles também precisam de pontos de articulação, vamos dizer assim, algum deles. E aí a gente movimenta. E aí, ó, pronto, a máscara já tá movendo um pouquinho. E aqui nesse caso eu também vou usar o loop lá. Esse amarelo que aparece aqui, ó, é pra mostrar pra gente aonde que é a posição inicial, tá? Da animação. Então o amarelo mostra os primeiros keyframes, onde os primeiros keyframes estão. E pra ver isso é só a gente passar o mouse e vai chegar uma hora que ele vai aparecer, que é quando você chega na borda de onde a sua malha estava antes. Malha que eu digo onde a sua imagem, né, estava antes. Ah, falando em malha, se você quiser ver como tá distorcendo essa malha, você vem aqui, ó, nessa parte de cima e aperta aqui, que você consegue ver como que tava a malha antes e como que você distorceu a malha. Isso aqui é legal, essa opção é legal para quando você vai distorcer muito alguma coisa, igual, por exemplo, esse braço aqui que a gente distorceu até bastantinho, esse braço com cajado, porque você vê como que a malha tava, e aí você avança aqui até onde você distorceu, e você consegue ver o quanto você distorceu a malha, tá? É por isso que essa opção é legalzinha, porque você consegue ver toda essa questão de malha e como você distorceu a malha. Pra acompanhar mesmo se você não tá distorcendo muito, tá? É pra não ficar esquisito. Então, por exemplo, aqui, ó, olha como que isso aqui tá bem mais comprimido do que quando tá nessa posição aqui. Só que isso compensa, porque aí eu puxei isso daqui, etc, etc. Então, a malha, ela serve, se você quiser visualizar, ela serve pra isso, tá? Pra você acompanhar essa distorção aí. Então tá, fizemos a animação da máscara se movendo. Geralmente, esses tokens mais simples não demoram tanto para ser animados, não são muito complexos. Então, se você quer, por exemplo, eu quero só que o meu personagem respire e pisque. Então, é o que vai ser mais fácil ainda de animar. O meu personagem não vai mexer braço, não vai mexer perna, não vai mexer nada. Eu só quero que ele respire e pisque. Você consegue fazer bem rapidinho, tá? Às vezes você não precisa nem fazer a primeira parte de recortar, mas é o que eu falei, quando você recorta, você tem uma animação mais fluida, então fica de olho no que você consegue fazer, se vale a pena ou não. Vou deixar a animação passando aqui a tela inteira pra vocês verem como ficou. Pronto. Temos então ela animada bonitinha. O que ela tá fazendo? Respirando, piscando, a máscara tá se movimentando, as mãos estão se movimentando. Essa animação aqui ainda é uma animação mais simples, tá? Então, se você for fazer a animação de algum token seu, pega a coisa mais simples para você fazer primeiro, para depois você fazer as outras coisas. Então, é isso aqui, tá animado. Mas, vamos lá, coisinhas que a gente pode adicionar aqui para poder ficar mais legal. Vocês lembram que eu falei da sombra? Quando um objeto se movimenta, ele pode projetar sombra. Nesse token aqui, eu sinceramente acho que não é necessário, tá? Mas se você quiser colocar alguma sombra em algum objeto do seu token, por exemplo, a máscara. A máscara tá aqui, eu quero que ela deixe uma sombra aqui. Inclusive, eu acabei de perceber que tem um risquinho aqui que não era pra estar aqui. Você consegue corrigir isso lá na camada do Photoshop, do jeito que a gente fez, mostrando aqui no braço. Mas tá, eu quero que a máscara, eu quero que ela tenha uma sombra. O que eu faço? A gente vai vir aqui nessa parte de Effects e Presets. Deixa eu arrastar pra cá. Essa janela de Effects e Presets aqui, se ela não tiver aqui, você vem aqui em Window e aí você vai procurar aqui Effects e Presets. Ela vai aparecer pra você. No caso, a minha já tá aqui. E aí você procura sombra, se o seu tiver em português. Mas se não, Shadow. Drop Shadow ou sombra projetada. Clica em cima do efeito, arrasta para cima do que você quer que produza a sombra. Aqui a gente tem algumas opções. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Aqui em cima a gente vai ter algumas opções. Essa aba que aparece aqui é a aba de controle de efeitos. Então quando a gente abre e a gente está animando, a gente tá visualizando isso daqui.
Quando a gente coloca algum efeito, quando a gente quer controlar algum efeito, é só clicar nessa parte aqui que você vê a aba de controle de efeitos. O efeito Puppet a gente não vai mexer, que é o efeito da marionete, tá? Então você pode clicar aqui para fechar. Aqui a gente tem as opções do efeito Drop Shadow, né? Que é a cor da sombra que isso vai fazer, a opacidade da sombra que isso vai fazer, a direção, então a sombra pode vir tanto para cá, quanto para cima, e aí você decide a distância que a sombra vai projetar, tá vendo ali na imagem, ó? Quanto mais eu coloco, mais sombra a imagem faz. A gente quer colocar só um pouquinho. E aqui o softness, o quanto essa sombra vai estar, deixa eu aumentar a opacidade para vocês entenderem, quanto essa sombra vai estar dura ou mais difusa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma sombra aqui mais ou menos nesse ângulo, não vou colocar muita distância porque eu não quero que ela pegue muito ali no rosto, e vou deixar ela mais ou menos assim. Só que eu não quero que ela seja uma sombra preta e eu não quero que ela seja tão opaca assim, então eu vou diminuir aqui, ó, sem sombra, com sombra, sem sombra, com sombra. Eu ainda acho que tá muito. Sem sombra, com sombra, sem sombra, com sombra. Tá? Aí você vê a quantidade de sombra que você quer e etc. E vê se isso também não tá afetando na sua animação, se tá de um jeito que você não gostou no final das contas. Sempre testa as coisas que você faz pra ver se você vai gostar no final, tá? Como eu falei, eu acho que nesse caso aqui eu não vou colocar nenhuma sombra, porque eu acho que só a animação aqui já tá suficiente, já tá bonita. Eu já gostei. Então não vou colocar mais coisa. Beleza, temos o token animado, temos a animação pronta. Como que eu faço? Como que eu preciso exportar? Como que eu faço para jogar com esse token agora? Uma coisa que vocês precisam conferir é se ele tá com esses quadradinhos aqui atrás, né? Se você ativa isso daqui. Que é se tá transparente. Se tá assim, então quando você colocar lá no seu site ou no tabletop, ele vai aparecer só o token, senão vai aparecer um quadradão estranho, tá? Então sempre deixa o fundo vazio, beleza? Como que eu vou fazer para poder exportar então? Para o Albert Rodeo e para o Roll20, a gente consegue usar o formato de GIF ou o formato de WebM. Para o tabletop, eu vou ter que fazer um outro vídeo explicando porque a gente tem uma parte a mais. Eu vou fazer um outro vídeo mais explicado, por isso que eu vou fazer ele em um vídeo separado, mas caso você não queira ver um vídeo separado só para isso, tenha um vídeo aqui embaixo que eu vou deixar de indicação, e eu deixei no primeiro vídeo também, que é o vídeo do Pedro, que ele ensina diretão como que ele faz. Eu tô fazendo essa série de vídeos mais explicadas para você conseguir fazer do zero mesmo, sem complicação. Mas caso você queira ver um vídeo só e aprender tudo de uma vez, tá aqui na descrição, vai lá assistir o vídeo dele. E se você quiser aprender só como mexer no Token Pro Tabletop, eu vou deixar outro vídeo aqui também, que foi o vídeo que eu assisti que me fez aprender a colocar os tokens do tabletop, porque antes eu animava os tokens e eu só conseguia fazer comissão, por exemplo, pro pessoal que jogava no Roll20 ou no Albert. Então, depois que eu vi esse vídeo, eu aprendi como colocar os tokens no tabletop. Então, vou deixar ele aqui embaixo para vocês assistirem lá também. Vai lá e agradece esse mano, porque se não fosse ele, eu não saberia metade das coisas. Eu não conseguiria colocar metade dos tokens para vocês jogarem lá no... Metade não, todos os tokens pra vocês jogarem lá no tabletop que tá na oficina da Steam. Inclusive, eu tenho uma contribuição na oficina da Steam com vários tokens do bestiário, que é do bestiário de fã pra fã. A galera do bestiário, eu conversei com eles e aí eu falei, eu posso animar o token de vocês? E aí eles, vai lá, mano, anima aí. E aí eu, depois que eu consigo colocar na Steam, deixa eu mostrar aqui. Se você abrir a Steam na parte do tabletop, você vem aqui em oficina e digita bestiário de fã pra fã animado, você vai achar isso daqui. Esse primeiro aqui, deixa eu tirar minha câmera. Esse primeiro aqui, ele tá incompleto ainda, eu não consegui animar todos os tokens por causa de tempo, mas aqui tem vários tokens animados de monstros para vocês usarem. Deixa eu abrir o tabletop aqui para demonstrar. Depois que você adicionou esse conteúdo lá na sua oficina, você pode vir aqui pesquisar ele. E quando você abrir, você vai ver, tem aqui os créditozinhos bonitinhos. Então
Então aqui vocês têm todos os tokens animadinhos, todos ainda não, né? Mas eu vou fazer mais, prometo. É que vocês conseguem... Esse aqui tá dando um bugzinho que eu ainda tenho que arrumar, mas tem todos aqui que vocês conseguem usar na campanha de vocês. Esse aqui também eu tenho que dar uma corrigida na resolução dele. Esse aqui também tá... Isso aqui é por causa dos efeitos de transparência, tá? Do tabletop. Eles não funcionam muito bem. Então, todos os efeitos de transparência, eles ficam meio... assim, no tabletop eu ainda não consegui resolver bonitinho. Mas aí vocês têm aqui os tokens animadinhos e vocês podem usar, tá? Usem, abusem, matem bastante pessoas com tokenzinhos animados no tabletop de vocês. Como que vocês fazem para salvar, né? Que eu não falei, vocês clicam aqui com o botão direito e colocam aqui Save Object. Que aí se você abrir uma outra mesa, você pode vir aqui objeto, Save Objects e aí você consegue achar esse objeto salvo lá, tá? É isso, se você quiser tokenzinhos animados, eu vou colocar mais uns aqui. É só ir lá na oficina da Steam e se inscrever no bestiário de compra fan animado, tá? De graça, sem complicação também, de buenas. Mas, voltando aqui, para caso você jogue no Roll20 ou no Uber Rodeio, o que você faz? Como eu falei, dá para você exportar como GIF ou como WebM. O WebM é um formato mais leve, então se você tiver vários tokens animados no seu RPG, eu indico você exportar como WebM. Então a gente vai clicar aqui na composição anterior. Uma coisa que eu quero fazer é diminuir um pouco esse tamanho aqui, então para diminuir, vem aqui no cantinho, aperta Shift e arrasta o mouse, para não correr o risco da animação bater no cantinho e cortar. Eu deixo ela um pouquinho menor. Então, para poder exportar como GIF, então, vocês vêm em File, Export e vem Add to Adobe Media Encoder Queue. Isso aqui vai abrir um outro programa da Adobe, que é o Adobe Media Encoder. E aí lá no Adobe Media Encoder, deixa eu abrir ele aqui. Tá, então aqui no... vai aparecer assim pra você, vai aparecer a Comp 1, que é a comp que tá aqui no After Effects, o nome que você deu. Você clica aqui, ele vai fazer uma conexão com esse Dynamic Link aqui. Demora um pouquinho, dependendo do seu PC. Ele vai abrir o projeto. E aí aqui do lado você vai ver a sua animação. Geralmente ele vem aqui com a última configuração que você usou. Um padrão eu acho que é H264, que é o MP4, né? Formato de vídeo normal. O que a gente vai fazer é clicar aqui e vir aqui, ó, GIF animado. Esse GIF aqui, ele vai exportar cada frame. Não é isso que a gente quer. A gente vem aqui, GIF animado, tá? Ele automaticamente vai tirar o áudio aqui. Aqui é a hora que você consegue mudar a dimensão do seu token. Se você acha que 2000 por 3000 tá muito, você muda, você clica aqui, ó, e muda por aqui. Pro tabletop a gente muda, tá? A gente coloca menos. Mas aqui, no caso que é pro Roll20 e pro Rollbear, eu gosto de deixar uma resolução maior, porque aí você pode diminuir ou aumentar o seu token de acordo com o que você quer. Eu não vou deixar 2000 por 3000 também, porque é muito grande. E lá eles têm um limite de, se eu não me engano, 15 mega. Eu não lembro mais ou menos, mas eu sei que tem um limite de tamanho do GIF que você pode colocar lá. Então eu vou colocar, ao invés de 2000 por 3000, eu vou colocar 800 aqui no 2000. E como essas duas camadas são ligadas, ele já vai redimensionar aqui. Acho que 800 é o suficiente, eu não lembro a última vez que eu renderizei alguma coisa pra lá, mas se der alguma coisa errada, eu vou colocar aqui na tela a dimensão que eu usei. Uma coisa que você precisa conferir é nessa parte que tá escrito aqui, transparência. Se tiver aqui nenhum, o seu token vai ficar com esse fundo preto, tá? Então deixa a transparência ou arestas sólidas ou renderizado, rasterizado. Eu não vi diferença, eu já fiz com os dois, não vi diferença entre os dois. Se você quiser o seu token com uma qualidade melhor, mais HD, você marca essa opção aqui e dá OK. Aqui é onde você clica para poder ver para onde seu token vai, então salva aí numa pasta que você quer. E aí é só você clicar nesse playzinho aqui que ele vai começar a renderizar. Aqui embaixo você consegue ver cada quadro, né, que ele está renderizando. Como geralmente os tokens são poucos segundos, nesse caso aqui são 8 segundos, não demora muito. Se você fizer uma animação maior, se você estiver fazendo uma cinemática, por exemplo, as minhas cinemáticas, como eu coloco bastante efeito, bastante coisa, geralmente demoram umas meia hora para renderizar. Então, quanto mais coisa você colocar na sua animação e quanto mais tempo ela tiver, mais vai demorar para renderizar
e mais pesado o seu arquivo vai ficar, e aí é mais difícil você conseguir colocar ele nos lugares. Então tenta colocar menos coisa e menos tempo, para você conseguir usar ele sem tanto problema, tá? E aí, se você vier aqui no Albert, é só você arrastar ele aqui para dentro. Vai aparecer isso daqui. Isso daqui é qual tipo de coisa que você está colocando aqui dentro. Se é um mapa, se é um prop, né, do mapa, se é alguma montaria, se é um personagem, se é um arquivo, né, a mais, ou se é uma nota. Então você coloca que é um personagem e solta. Tá vendo aqui, ó, 25 MB. Se tiver maior, o que a gente vai fazer? Vai diminuir o tamanho e a qualidade também do token. Se tiver muito grande ainda, o que a gente faz? A gente diminui o tempo. Ao invés de 8 segundos, a gente coloca 4. Já que a animação tá repetindo, não tem problema a gente colocar só para 4 segundos. Isso aqui vai depender do seu computador e da sua internet, tá? A minha internet é bem ruinzinha. Pronto, temos aqui o arquivo em GIF. Aqui, na hora que eu tava fazendo esse arquivo lá no After Effects, eu já tinha percebido que eu tinha deixado umas bordas brancas, tá vendo? Isso aqui é tudo você precisa conferir lá no Photoshop, no After Effects, enquanto você tá fazendo. O arquivo GIF, aqui o loop não ficou bem cortado, tá? Ó, tá vendo? Não ficou bem cortado os 4 segundos lá. Então depois a gente vai ter que ajustar. Mas o arquivo GIF, ele fica no Albert com esse aspecto meio granulado aqui. Eu não gosto muito. Então eu exporto o arquivo como WebM. Eu não vou explicar como instala aqui o plugin de WebM, mas eu vou deixar um vídeo aqui embaixo e vou deixar um card, se eu conseguir aqui, de um vídeo aqui no YouTube mesmo, em português, explicando como você instala. E depois de instalar, é só você vir aqui no seu MIDI encoder. Se você clicar aqui e clicar aqui, já aparece aqui, ó, o WebM, tá? E o WebM, ele é mais leve e geralmente você não precisa diminuir tanto a imagem. Tá vendo que o WebM, ele vai mostrar aqui embaixo para você, ó, qual que é o tamanho estimado do seu arquivo. Olha como que tá, 3 MB é muito pouco. Outra coisa importante que eu quase esqueci de falar, você tem que descer aqui embaixo e aqui, ó, Include Alpha Channel, a gente tem que marcar porque vai incluir o canal alfa, ou seja, o canal de transparência. Então marca isso aqui, Include Alpha Channel, dá um OK, renderiza. O WebM, ele demora mais para renderizar do que o GIF, porque o WebM, ele vai renderizar e comprimir o arquivo. Então ele não vai perder qualidade, tá? O arquivo vai ficar bonitinho, direitinho, certinho. Tanto que, ó, todos esses outros tokens que eu tenho aqui já, inclusive os tokens do Espelho do Pavão, eles estão em WebM, tá? Ó, e olha como é que eles são bem maiores em tamanho do que o token em GIF. Eu não gosto muito de usar o GIF por isso, porque a gente tem toda essa questão de reduzir tamanho e etc, etc. Então eu gosto de usar o WebM. No Albert Rodeo, as coisas de efeito funcionam, de transparência, né? Funcionam muito bem. Não tive problema nenhum com elas em todos os tokens que eu já animei. Então, não precisa se preocupar se você colocar algum efeito, vai funcionar. Desenvolvedores de tabletop, por favor, coloquem coisas com transparência bonitinho, arrumem a transparência para poder ficar bonito assim quando a gente colocar no tabletop, por favor. Por favor, funciona muito bem o WebM aqui. Então, gente, renderizou, é só você arrastar para dentro do Albert, colocar como personagem. Eu vou colocar aqui os dois de lado a lado, pra vocês darem uma olhada, se tem diferença e tal, o que vocês acham. Eu acho que o WebM, ele fica bem mais nítido. Aqui tá dando umas travadinhas, porque meu PC tá com um monte de coisa aberta, tá o After Effects ainda, tá o OBS, tá o MIDI Encoder, tá fazendo outras coisas de processo que eu tô fazendo aqui. Então tá dando umas travadinhas. Isso aqui, esse aqui eu não corrigi o loop, tá? Então é por isso que ele tá dando esse loop errado aqui. Mas é aquilo que eu expliquei. Colocou aqui dentro, já era, tá? Funciona, mas enfim, vou mostrar agora no Roll20. No Roll20 você clica, arrasta e coloca aqui dentro, e aí ele vai mostrar esse aviso aqui. Esse aviso aqui demora um pouquinho, né, pra fazer o upload. E aí eles falam que isso depende da sua conexão de internet. Como vocês podem ver, tá demorando pra caramba pra poder colocar aqui, porque como eu falei, a minha internet está um cocôzinho. Quando terminar de upar aqui, eu mostro pra vocês como é que ficou. Um minuto. Já volto. De um cafezinho que eu tomei, demorou um pouquinho. Então, assim, se você quer upar os tokens no Roll20, diferentemente do Albert, ele não demora, tipo,
Não é tipo alguns minutinhos não, tá? Ele demora um pouquinho pra carregar, dependendo da sua internet, igual eu falei. Mas ele funciona, tá? Então, assim, ele parou aqui porque o loop dele tá desativado. Mas se você clicar no personagem, clicar na animação, a animação volta a acontecer de novo. Mais uma vez, tá dando umas travadinhas meio esquisitas porque a minha internet tá horrível. Mas é isso, gente. Funciona. Depois que você renderiza como WebM, é só arrastar para os lugares. E aí é isso. Colocando aqui, inclusive você consegue animar mapas. Tanto pro Albert quanto pro Roll20. Deixa eu abrir o Albert aqui que ele carrega mais rápido. Aqui, ó, tenho esse mapa aqui que eu animei pra Louie. Inclusive, mapas maravilhosos que ela faz. Então, vão lá, dê uma olhada nos mapas que ela faz. Eu animei esse mapa. Como vocês podem ver, esse mapa tem bastante coisa, né? Tem chuva, tem pingo, tem árvore mexendo, tem vento, tem luz, tem o ritual aqui. Então, tipo assim, é muita coisa. E o Albert aguenta bem, tá? Aqui tem ele menorzinho com o outro token, pra vocês verem que funciona realmente e não trava, tá? O Albert, igual eu falei, eu indico ele por causa disso, porque ele não trava. Então, animem coisinhas, postem, me marquem, eu vou ficar felizona de ver vocês animando coisas. Isso funciona, igual eu falei, funciona pra mapa. Deixa eu voltar aqui pra essa tela. Animem mapas, animem personagens, animem artes, me marquem, mostra como ficou. O próximo vídeo eu vou explicar como colocar esses tokens animados pro tabletop, tá? A gente tem um processo a mais pra fazer, é por isso que eu vou gravar outro vídeo. E eu vou explicar também umas coisinhas a mais, igual eu falei, como script, como a questão do gráfico de velocidade, que você pode alterar. Eu vou tentar postar a série inteira. E igual eu falei, me marquem nas coisas que vocês animarem, porque eu vou ficar feliz. Eu tô fazendo isso aqui com realmente o objetivo de ver vocês fazendo isso, ver animações diferentes, ver estilos diferentes, ver um pessoal se divertindo com RPG, com as coisinhas se mexendo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder, igual eu falei. Se você quiser bater um papo comigo também, você consegue me chamar no Twitter, você consegue me chamar no Discord. Eu respondo a maioria das pessoas que são legais. Então, se você for legal, se você chegar de boa conversar comigo, eu vou te responder. Vou tentar tirar sua dúvida também, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar sem medo, tá? Eu sou de boa, qualquer coisa a gente até marca uma call pra poder animar junto, eu gosto de fazer isso. Então, é isso, tá? Beijo pra vocês. Espero que o RPG de vocês seja divertido. E lembra de uma coisa, e isso é realmente importante. Você não precisa dessa quantidade de arte, você não precisa dessa quantidade de produção pro seu RPG ser divertido. Se você não tiver uma arte e tiver um bonequinho de palitinho e quiser animar o bonequinho de palitinho, vai ser foda também, tá? Não precisa gastar dinheiro com coisas pra poder deixar o seu RPG divertido. Vai ser divertido se não tiver nada. O que importa é o pessoal que tá jogando com você. Mas se você quiser animar, me mostra, tá? Ou me contrata também. Me contrata, que eu vou ficar muito feliz. Eu faço cinematic, eu faço animação de token, eu faço ilustração de token. Apesar de não divulgar muito isso, porque eu não sei, eu acho que o estilo de token que eu faço, o estilo dos meus desenhos não é tão popular assim. Mas se você quiser, me chama lá no Twitter. A maioria das vezes eu tô com comissão aberta. Se eu não tiver, a gente consegue combinar direitinho. Pra token animado, a única coisa que eu peço é que vocês me deem um prazo de pelo menos 3 dias, porque eu tô fazendo mestrado, galera. Eu preciso estudar também, então é muita coisa. Mas era isso que eu queria dizer, eu acho, pra esse vídeo. Até o próximo. Clica aí nas coisas, se inscreve. Beijo.